Eu cheguei em Londres para pregar na Inglaterra, ali em Kensington. E o pastor que me recebeu lá no aeroporto de Londres olhou para o meu tamanhozinho assim, mas falou: é você que é o pregador? Eu falei: por quê, pastor? Porque o pastor lá é desse tamanho assim. E ele falou: então vamos pregar lá na minha igreja. Cheguei na igreja dele lá, olhei para aquele povo, e ele disse: Marco, vamos ter uma reunião antes aqui. Me levou lá para o escritório dele junto com os diretores da igreja. E ele disse: olha, se você veio do Brasil para nos trazer um simpósio de teologia e doutrinas, é melhor você voltar para sua casa. Por que isso, pastor? Porque o europeu comeu tanta teologia, tanta palavra, que está vomitando palavra. O povo aqui quer ver manifestação de Deus. Quando você prega, Jesus batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque se Jesus batizar com o Espírito Santo, você vai poder pregar. Porque há 10 anos Jesus não batiza aqui. E eu falei: o que é, companheira? Foi a verdade. Eu falei: mas como? Ele falou: como? Não tem como. O dinheiro, o europeu é rico, o europeu tem muitas posses. Cheguei em Portugal para pregar na igreja em Azambuja, ali do lado de Lisboa, mesma coisa. Fui pregar no púlpito, o pastor me chamou do lado e disse assim, só que ele foi mais na carne, né? Ele disse: irmão, o irmão vai pregar, o irmão é brasileiro, nós conhecemos brasileiro, né? Brasileiro tem sangue latino, pula, grita. Os europeus não, os europeus são mais fechados, os europeus são um povo mais clássico, os europeus são um povo mais estudado, o europeu fala 3, 4 idiomas, e o meu povo aqui, eles ouvem bastante, eles não são muito de se expressar. E eu peguei o microfone para pregar. Quando eu olhei para aquele povo, o Espírito Santo falou: meu filho, isso não tem nada a ver com o europeu, não tem nada a ver com estudo, isso aí tem a ver com a frieza do Espírito. Se eles abrirem o coração, eu faço. E eu comecei a pregar igual os evangelistas do Brasil pregam. Sabe como é que prega evangelista da Assembleia de Deus do Brasil? Pula, grita, faz de tudo, acontece, profetiza, sai correndo no meio do povo. O povo ficou tudo assustado. Aí Jesus batizou 44 pessoas com o Espírito Santo na igreja. Aí o pastor português olhou para mim e disse: meu amigo, onde foi que você aprendeu a batizar o povo com o Espírito Santo? Eu caí na risada. Eu falei: irmão, eu estou em que igreja? Assembleia de Deus? Sim. Falei: quantos crentes tem a Assembleia de Deus de Portugal? Ele me disse: 15 mil membros de costa a costa. E eu falei: meu Deus, 15 mil membros é o que tem o meu campo lá no interior de Ribeirão Preto, onde eu congrego. E eu falei: em Portugal inteiro. E ele disse: Marco, nós estamos aqui debaixo de frieza. Os pregadores de fogo que chegaram aqui, os pastores colocaram no banco. Lá não pode se profetizar. E os crentes que profetizam foram colocados no banco. Aí depois ficam dizendo: não, é que as coisas mudaram, é que a Igreja Universal chegou lá e tomou conta. Não é nada disso. É que falta o Espírito de Deus na vida de todos. O Espírito Santo já não tem mais liberdade. O Espírito do Senhor não pode levantar mais um profeta que eles mandam calar a boca. Mas eu quero dizer a todos os gideões missionários aqui: se todos aqui neste ano saírem daqui com o propósito de serem uma atalaia na casa de Deus, vão começar a pôr fogo no Brasil inteiro. Vão começar a pôr fogo no Brasil inteiro. E Deus vai abençoar. Mas ainda tem o poder moral. O poder moral é um pouquinho mais perigoso do que o poder físico. O poder moral nos fala do nome, nos fala do sobrenome. O poder moral nos fala da carteirinha, da credencial que temos. O poder moral nos fala da família em que pertencemos na igreja, principalmente se o dízimo é maior ou é menor. O poder moral, maldito é o homem que se estriba em cima dele, que acha porque é filho do doutor fulano de tal pode fazer missões. Missões não são a missão não é hereditária, irmão. A chamada divina não é hereditária. Deus pode sim levantar um filho do pastor para ser pastor também, mas isso não é regra. Essas coisas podem acontecer como não podem acontecer. Ninguém aprende a ser obreiro, missionário, nem pastor atrás de uma mesa. As pessoas aprendem a ser isso é no meio do povo, e principalmente se for um povo pentecostal. Se não for, não adianta. Nós precisamos nesta hora final tomarmos a nossa bandeira da fé e levantarmos por esse Brasil inteiro e tirarmos os ditadores que têm barrado a unção do Espírito de Deus. Eu sei que isso aqui pode custar o meu pescoço, mas eu tenho que dizer, porque um dia eu estava pregando uma igreja dessas aí, e o filho do pastor foi me atender, e ele me levou para uma igreja, me apanhou no aeroporto. Quando eu cheguei na igreja, uma igreja rica, bonita, toda encarpetada, eu falei
em 15 minutos e ele me mandou sentar. E eu disse, por quê, irmão? Ele nem conversou comigo. À noite o co-pastor dele lá chegou em mim e disse, olha, você quer continuar pregando aqui? Eu falei, quero. Então anote aí o que você não pode pregar na minha igreja. Eu falei, mas como é que é exatamente? Você não pode falar isso. Não podia profetizar, irmãos. Não podia gritar. Não podia sair fora do microfone ali. Não podia deixar o Espírito me revelar. Eles tinham que ver o esboço da minha mensagem antes. E eu falei, irmão, e se eu não fizer nada disso? Ele disse, olha, ele mandou você sentar, agora ele vai te mandar embora. Me deu uma tristeza na alma, irmãos. E eu falei, meu Deus, essa não é a Assembleia de Deus que eu nasci. Eu sei que eu nasci numa cidadezinha do interior, lá em Orlândia, e o meu povo está aí para o meio espalhado. É uma cidadezinha pequenininha. Não, eu fui crescido na Vila Tatu da minha cidade, de roupinha rasgada, mas a minha igreja era cheia de fogo, tomada da unção do Espírito. Deus tinha liberdade de operar. Eu fui para o quarto de hotel aquele dia injuriado. Eu falei, Jesus, já que não tem jeito, eu vou entrar no ritmo do pastor, porque itinerante que não prega o que o pastor quer, depois ninguém nunca mais convida e ainda fecha a agenda pra gente, né? Só Jesus para guardar. No outro dia eu olhei, acordei de manhãzinha e falei, vou pelo menos aproveitar o café da manhã no hotel, né? Quando eu cheguei no café da manhã, tinha uma mesa lá com um tal de café colonial, irmão, que eu nem sei o que é isso. Lá em casa é só pãozinho com manteiga e um pouquinho de café. E eu fui lá e coloquei uma mesa, enchi, falei, pronto, Jesus, eu não prego na igreja, mas pelo menos vou comer bem. Quando eu fui orar para comer, irmãos, o Espírito do Senhor falou no meu ouvido, você não lembra o que te aconteceu ontem? Falei, lembro. Então volta para o quarto para você orar e jejuar. Volta lá para o quarto. E eu olhei para aquela mesa de café, dei uma lambida nos beiços. Eu falei, então até logo o cafezinho. Voltei para o quarto e orei. Na hora do almoço estou eu descendo lá e tinha muita carne assada. O cheiro do restaurante chegava lá no apartamento onde eu estava. Quando eu abri a porta do restaurante, olhei assim, era carne que voava para tudo quanto é lado. Meu estômago já estava nas costas mesmo. Falei, é hoje, Jesus, obrigado. Quando eu dobrei, eu sentei ali na mesa, fui fazer a oração de agradecimento. O garçom parou para esperar eu fazer a oração. E quando eu terminei de orar, o Espírito do Senhor falou, o que você está fazendo aí ainda? Falei, Senhor, estou com fome. Vai para o quarto orar e jejuar, meu filho. Vai orar e jejuar. Eu olhei para o garçom, falei, Senhor, me dá licença, eu vou para o quarto me retirar. O garçom deve ter achado que eu era pneu da cabeça. Quando foi 6 horas da tarde, eu desci para jantar. Aí eu já fui esperto, né? Fui ouvindo, bom, agora ninguém falou comigo, agora eu vou poder jantar. Quando eu cheguei na porta do restaurante, não servimos janta de sábado. Eu falei, oh Jesus, eu te agradeço. Cheguei no culto, irmão, com o estômago aqui atrás. Quando eu dobrei o meu joelho lá no púlpito, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Ele me encobriu como um manto de glória e disse, filho, eu vou fazer aqui hoje coisas que há 10 anos eu não faço nesse lugar, porque a minha presença precisa voltar. O que falta na nossa vida é poder de Deus, é unção e autoridade de Deus. Vamos deixar essa glória de Deus entrar aqui um pouquinho. Foi quase 3 horas de apresentações, homens falando. Vamos deixar o Espírito Santo falar um minutinho aqui. Todo crente levante a sua mão direita agora comigo. Senhor Deus, é só para quebrar o gelo, Pai. Onde houver uma mão direita levantada, toca nele com uma brasa de fogo tirada do teu altar. Libera sobre nós a tua glória. Querido obreiro de ministério que é mais velho do que eu, não fique constrangido em dar glória a Deus quando um menino prega, não. Deixa o Senhor te tomar também, renovar o teu ministério, encher a tua vida. Vamos nessa noite aqui, nessa tarde, exaltar o nome do Senhor e entronizar o Espírito na nossa vida. Oh, aleluia. Escute-me aí mais um pouquinho. O poder moral,
O poder moral rouba da pessoa a presença do Espírito, porque ele se estriba em cima do seu conhecimento. E há um exemplo claro disso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando um homem chamado Cefas, um certo sacerdote principal ali dos judeus, ele tinha 7 filhos. E esses seus 7 filhos, a Bíblia diz que eles eram profetas de carteirinha, encomendados, profecia por encomenda. E esses 7 moços, eles se estribavam primeiramente porque eram filhos de um sacerdote. Eles achavam, porque eram filhos de sacerdote, podiam profetizar, podiam expulsar, podiam fazer obra missionária por engano. E Deus nunca aprovou isso. Deus nunca aprovou isso. Existem muitos filhos de Eli por aí, Ofni e Finéias, que jogam para o ar com as 2 mãos o que os pais custaram com 2 joelhos no chão para conquistar. Eu conheço isso e você conhece também. Tem crente que viajou 3.000 quilômetros para vir aqui, porque lá na igreja dele ele não tem liberdade. É por isso que chega aqui, ele pula e faz o que tem que fazer. E se eu fosse você, eu faria a mesma coisa, irmão. Faria mesmo. Eu faria a mesma coisa. Lá estão os 7 filhos de Cefas, e eles partem para cima de um homem endemoniado. E a Bíblia diz que quando eles chegam perto do endemoniado, eles fazem 3 coisas. Primeiro, eles olham para o endemoniado e dizem assim: ei, atenção aí, seu demônio miserável. Primeiro, nós vamos aqui imitar um grande pregador da época que se chama Paulo. Eles olham para ele e dizem assim: olha, demônio, nós te esconjuramos pelo Deus de Paulo. E eu aprendi aqui o primeiro erro dessas pessoas que se estribam em cima da sua família, do seu nome. São pessoas que muitas vezes não são uma voz diante do povo, são ecos de outras pessoas. E eu sou aqui capaz de dizer aos irmãos que admitir que eu já fui um desses. Eu já fui um menino que imitava os pregadores, e eu achava que não era errado, porque eu gostava de ver. Inclusive existe um que quando eu vejo ele pregar aqui, eu quase babo. É o pastor que pregou ontem à noite, pastor Gilmar Santos. Eu oro por ele, Deus abençoe. E quantas vezes eu não imitei Gilmar Santos? Eu falei para o pastor Luiz Antônio que eu ia dizer isso aqui. Quantas vezes eu não imitei o pastor Gilmar Santos? Quer ver, não é assim que ele prega? Meus amados irmãos, deixa eu ver. É assim, não é? Eu fazia também. Agora pergunta para mim se acontecia alguma coisa quando eu pregava. Irmão, em vez de cair um poder na igreja, caiu uma tristeza na igreja. E eu falava: Jesus, eu prego, até a língua estranha dele eu imitava, e não acontecia nada. E um dia eu dobrei meu joelho e o Espírito Santo falou: vem cá, seu bobão, você não precisa imitar ninguém não. Eu não quero que você seja eco de ninguém. Eu quero que você seja uma voz. Eu quero que você seja uma voz. Eu quero que você seja uma voz. Uma voz. Deus quer que você seja uma voz. E eu dizia: Deus, eu não tenho tamanho de pregador, eu não tenho padrinho, eu não tenho nem voz de pregador. Minha voz é uma verdadeira taquara rachada. E o Senhor disse: mas você tem a minha presença, e a minha presença faz a diferença. A presença do Senhor faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença. Eu gostaria que hoje você entendesse isso. A tua vida é igual a vida de um caranguejo. Tu só anda de lado, só sabe imitar os outros. Você não pode continuar assim. Você tem que ser uma voz. A segunda coisa que eu aprendo com esses homens é que além deles imitarem a voz e o jeito de Paulo, olha o que eles faziam aqui, irmãos. Pelo que eu anotei aqui, eles eram conhecidos pelos homens. E para Deus não importa se você é conhecido entre os homens, doutor fulano de tal, não sei que me ajude, não. Para Deus você tem que ser conhecido no inferno. Verdadeiro missionário, verdadeiro pregador tem que ser conhecido lá no inferno. Foi o que os meninos fizeram com o homem lá e disseram: olha, nós te esconjuramos pelo Deus de Paulo. O demônio olhou para ele e disse: eu conheço a Paulo. O demônio conhecia Paulo lá nos quintos dos infernos. Agora, do que adianta você ser conhecido pelo presidente da convenção, e quando Satanás chega perto de você, tu sai correndo dele? Tu tem que ser conhecido no inferno e ter autoridade para vencer. Tem que ser conhecido no inferno. O dia que eu fui embarcar para a África, eu fiquei 6 dias no Rio de Janeiro para o consulado me liberar o visto. Porque o raio do cônsul lá, ele era macumbeiro. E quando ele viu a Assembleia de Deus escrito, e
junto com o carimbo do Ministério da Cultura de Angola, ele não quis me deixar ir. Ele arrumou defeito no meu nome, arrumou defeito no número do meu passaporte, arrumou defeito nos dias que eu ia ficar lá, arrumou defeito em data. Eu sei que foi uma semana de prova. No último dia eu sentei lá dentro daquele consulado e disse: Deus, se tu é Deus mesmo, eu invoco agora aqui a presença do anjo lá de Angola, porque cada nação tem um anjo. Senhor, eu quero que o Senhor mande aqui aquele anjo criolão bem forte, 2 metros de altura, com aqueles bíceps assim, malhados aí no forno de Jeová, e que ele venha aqui com a espada forte e dê um jeito nesse cabra safado aqui, porque eu quero ir pregar o evangelho. Daí a pouco o telefone tocou lá da Angola. Quem era? Um homem muito mais poderoso que ele, ministro da defesa de Angola, o doutor Kundi Payama. Ele ligou para o cônsul e disse: deixa esse menino entrar aqui no meu país, mas não tem nem mais nem menos, deixa ele entrar aqui, senão eu te arranco desse lugar aí. Aí o homem veio para mim, pediu carteirinha. Eu olhei para ele assim, eu olhei para ele e disse: meu amigo, não tem jeito, tu pode ser macumbeiro, eu sou poderoso no Senhor dos Exércitos. Tu pode ter 2 metros de altura e eu sou uma tampinha, mas maior é o que está comigo do que aquele que está com você. A graça, o poder faz a diferença. Quem você pensa que é, irmão? Tu tá achando que você é o quê? Gideão, missionário da última hora, tu tá achando que você é o quê? Tá achando que você é só mais um desconhecido no meio da sociedade? Você é muito mais do que isso. Vós, ministros, sois muito mais do que aquilo que vocês pensam. Eu tenho, meu ministério é pequeno, é novinho, tem 3 anos que eu prego. Há 3 anos atrás, eu era o pior diácono da minha igreja, eu batia até em criança. Só o sangue de Jesus. Meu pastor está aí para o meio, ele que sabe disso. Minha esposa está ali, quando eu falo isso, ela baixa a cabeça e fica vermelhinha. É verdade, eu não tenho medo de admitir o que eu fui, porque a minha vida pode ser um espelho para a tua. Aí eu fui pregar lá no estado da Bahia. Preguei 22 dias lá em Salvador. Quando eu estou vindo embora de avião, cansado, arrebentado, pregava de manhã, de tarde, de noite. Cadê os baianos? Tem baiano aí? Oh, gente, esse povo é bom, viu, irmão? Esse povo faz vigília, ora, vai para o monte, que coisa tremenda. E eu fui lá no meio desse povo, só que lá eles arrancam o couro, queima a gordura, quebra os ossos. Eu preguei todo dia, de manhã, de tarde, de noite. No último dia eu estava chamando Jesus de Genésio já, não aguentava mais. Eu entrei dentro do avião da Varg e sentei lá e me entreguei à fraqueza. Chegou um cidadão perto de mim, mais bonito que o Reuel, assim, muito mais bonito que você, fortão. O homem usava um cabelão assim, grisalho, e ele passava aquele negócio que as irmãs usam para endurecer o cabelo, tal do gel, é aquele negócio lá. O homem chegou e sentou perto de mim, mas ele veio todo granfino, irmão. E eu sentadinho no meu canto, ele olhou assim para mim e falou: você me conhece? Eu olhei para ele: eu não conheço o senhor não, me desculpe. Quando pensei comigo, por que devia conhecer? E ele falou: então me dê licença que eu vou me apresentar. O homem foi lá, ficou em pé no corredor do avião, olhou para mim, ele deu uma arrumada assim na cinta dele, para lá e para cá, passou a mão naquele cabelo e disse: eu sou ministro do Tribunal Superior do Trabalho aqui em Brasília. Eu olhei para ele e fiquei sem saber o que dizer. Falei: não, eu sou presidente do Sebrae do estado da Bahia. Não queria me dizer nada. Aí ele falou: eu sou presidente do Comércio e Indústria do estado da Bahia inteirinho. E eu só olhava para ele. Ele falou: eu sou médico de ouvido e nariz e garganta, o tal do otorrino. Eu achei que estava falando em língua estranha comigo. Otorrino. Quando ele terminou, eu vi que ele até cansou, ele sentou, eu olhei para ele, peguei na mão dele assim: doutor Humberto, disse: muito prazer conhecer o senhor. Fiquei quieto, irmão, o homem ficou possesso. Eu acho que ele queria que eu pegasse a mão dele e fizesse assim: meu Deus, vou ficar 2 anos sem lavar minha mão. Peguei na mão do ministro. Eu sou muito mais do que isso. Fiquei no meu canto, aí a pouco o homem injuriou, olhou para mim: mas vem cá, rapaz. Ô, gente, quem é tu, rapaz? Quem é você? Eu olhei assim para ele e falei: agora é minha vez. Fui lá no corredor do avião. Todo baixinho é invocado, irmão, não mexe com baixinho não. Deu uma arrumada na minha calça assim, olhei para ele, não precisei passar a mão no cabelo, porque o cabelo já é duro. Eu olhei para ele assim e falei: doutor, eu também sou ministro. Ele olhou para mim, deu uma risada, uma gargalhada. Eu achei: tá rindo por quê? Você é ministro do quê, rapaz? Por que esse rostinho de neném aí? Eu falei: doutor, eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu sentei ali, o homem abaixou a cabeça de um jeito que começou a sair água do olho dele. Eu olhei e falei, doutor, o que aconteceu? Ele, entrou um cisco aqui dentro. Eu falei, doutor, dentro do avião não entra cisco, não cola. O que está acontecendo? Ele olhou para mim assim, rapaz, eu já sou um homem vivido. Eu tomei café da manhã com a ACM hoje. Estou indo para São Paulo, uma reunião com o Celso Pitta e Maluf. Daqui 2 dias eu vou estar jantando com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho uma das maiores fazendas aqui da Bahia. E vou lhe dizer, eu tenho muito jagunço. Nem meu pai me batendo, eu nunca chorei na vida. Agora o que você tem, rapaz? Que quando você disse que é ministro desse tal Jesus aí, aqui dentro tribulou tudo, aqui dentro meu coração apertou. Eu olhei para ele assim, eu falei, doutor, eu tenho uma coisa que o presidente da república não tem, deveria ter. Eu tenho uma coisa que nem o Bill Clinton lá dos Estados Unidos, que diz que é evangélico, não tem. Porque não acredita em evangélico que te leva uma vida de adultério infame. Eu tenho uma coisa que nem o senhor tem. Eu disse, o que é? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E o poder dele faz a diferença. Quem tem o Espírito Santo aí?